Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Gabriel e estou gravando este vídeo hoje para iniciar nossa série de tutoriais criando um mini editor de imagem com Python e Kivy. E como eu disse no vídeo de apresentação, irei dividir em duas etapas. A primeira etapa ensinando a criar o editor de imagem e a segunda utilizando Kivy. E esta aqui é a primeira etapa. Bem, eu criei aqui uma pasta contendo dois arquivos, uma imagem do samuraijack.png e um arquivo main.py, que eu vou abrir aqui no meu editor de texto. Para este nosso editor, irei utilizar duas bibliotecas, a biblioteca OS e a biblioteca PIL. A biblioteca PIL responsável pela manipulação da imagem no geral, a imagem que está sendo editada, e da biblioteca OS irei importar o módulo path, que será responsável por coletar o local da nossa imagem, o nome da nossa imagem e a extensão da nossa imagem. E já na biblioteca PIL, irei importar dois módulos, o módulo image e o módulo image enhance. O módulo image será responsável por carregar nossa imagem, será responsável por girar nossa imagem e também por salvá-la. Já o módulo image enhance será responsável pela remoção de cores da nossa imagem, já que no vídeo de apresentação eu mostrei o exemplo e uma das opções era de deixar a imagem em preto e branco. Então vamos começar a criação da classe do nosso editor, classe editor, e esse nosso editor conterá 5 variáveis. Uma variável img, responsável por armazenar a imagem que está sendo editada, uma variável imgFormato, responsável por armazenar o formato da nossa imagem, uma variável chamada imgLocal, responsável por armazenar o local que nossa imagem está no computador, uma variável chamada imgnome, que será responsável por armazenar o nome da nossa imagem, o nome original, e por último uma variável chamada imgExt, de extensão, que será responsável por armazenar a extensão da nossa imagem, a extensão real, não é? E também iremos criar 5 métodos. O método resetar, que será responsável por resetar as informações das nossas variáveis, porque quando a pessoa terminar de digitar, tem que recomeçar o programa, não é? Então vamos resetar essas informações. Também irei criar o método def carregar imagem, que será responsável por carregar nossa imagem com PIL e coletar todas essas informações que serão passadas para as variáveis. Também iremos criar o método def girar imagem, que será responsável pela função de girar nossa imagem no sentido horário e anti-horário. E também irei criar o método remover cor imagem, que será responsável por remover a cor da imagem e deixá-la preta e branca, não é? Que nós iremos utilizar o nosso módulo image enhance. E por fim, o método salvar, que será responsável por salvar nossa imagem que foi editada até o momento. Então vamos começar criando o nosso método resetar. Ele não vai receber nenhum parâmetro e ele consiste basicamente em passar none para todas as nossas variáveis, que é o valor padrão, não é? O método resetar é basicamente isso. Vamos agora criar o nosso método carregar imagem. Ele vai receber a imagem, não é? Aqui vamos passar um treeAccept. Se a imagem for carregada, vai printar imagem carregada. E caso não consiga carregar imagem, vai printar falha ao carregar imagem. Aqui também podemos retornar true, né, que se der certo, e aqui false se der errado. A primeira coisa que vamos fazer é carregar nossa imagem, abri-la, utilizando o módulo image e o método open dele. Então aqui o image de PIL, né, que nós chamamos lá em cima, e utilizar o método open. E no open nós passamos a imagem. O método open é responsável por abrir e identificar o arquivo de imagem que foi fornecido, no caso,
que vamos receber como argumento, né? Aí nós passamos essa imagem, esse objeto carregado, para self.img. Certo. Agora vamos coletar o formato da nossa imagem. self.img formato. Vamos acessar agora nossa variável self.img, que contém uma variável chamada format, que retorna o formato da nossa imagem que foi carregada, certo? Vamos também passar o local da nossa imagem, né, o diretório. Para acessar o diretório, iremos utilizar aquele módulo path de OS, utilizando path.realPath e passando aqui a nossa imagem. O realPath serve para pegar o local real da imagem, caso, por exemplo, seja passado um caminho relativo, não é? Mas certo, aqui está o local da imagem e a imagem em si, não é? Então vamos separar o diretório da imagem. E para isso vamos usar o path.dirname. Certo, vamos agora também pegar o nome da nossa imagem e sua extensão. Iremos utilizar aqui também path, porém agora vamos utilizar o método baseName e passar aqui nossa imagem. O baseName vai retornar o nome do arquivo e sua extensão, não é? Mas aqui nesse caso ele não está retornando uma tuple, então para isso vamos usar path splittest, que é responsável por separar o nome da nossa imagem, o nome do nosso arquivo, da extensão dele. Então aqui irá retornar uma tupla que será passada para nossas variáveis aqui. Então, resumindo o que foi feito. Carreguei a imagem utilizando o módulo image de Peel e o método open e passei esse carregamento, esse objeto, para o self.img. Em seguida, peguei o formato da imagem que está contido em self.img, depois de carregado, né, a imagem. Em seguida, coletei o local, o diretório da nossa imagem, não é? E coletei o nome da imagem e sua extensão através de splittest e baseName. Vamos agora criar o método girarImagem. Primeiro vamos criar todos os métodos, depois fazemos os testes, não é? Aqui ele vai receber um parâmetro de sentido, né, que é o sentido que ele vai girar. No caso aqui eu vou deixar como padrão o sentido horário. E o ângulo que ele vai girar. Por padrão vou deixar 90 graus. Agora iremos utilizar um método contido em self.img que se chama rotate. O método rotate é responsável por girar nossa imagem, não é? E ele retorna um objeto de imagem. Então vamos passar aqui self.img é igual self.img rotate. E aqui podemos passar o ângulo que ele vai girar. Para que ele gire no sentido horário, é necessário que o ângulo seja negativo. Então por isso eu vou multiplicar ele por -1. Então agora nós podemos criar um if aqui. If sentido for igual a horário, a imagem será girada nesse ângulo aqui, porém negativo. Já fiz o teste, tem que ser negativo para girar sentido horário. E um else if aqui, sentido for igual a anti-horário. A mesma coisa, self.img rotate, e aqui o ângulo tem que ser positivo. Certo, esse aqui já é o método de girar nossa imagem. Vamos criar agora o nosso método remover cor imagem. Ele não terá nenhum parâmetro, não é? E agora iremos utilizar aquele módulo image enhance. O image enhance contém uma classe chamada color, que recebe a nossa imagem, nosso objeto de imagem self.img. E a partir daqui ele conseguirá trabalhar com as cores da nossa imagem. Então nós podemos passar isso aqui para uma variável, né? Conversor, que eu vou chamar de conversor. E esse nosso conversor contém um método chamado enhance, onde você passa um valor numérico aqui. E este valor numérico será responsável por definir o nível de saturação da nossa imagem. Então se o valor, por exemplo, for 0, a nossa imagem não terá nenhuma cor. Se o valor for 1, a imagem manterá sua cor original. E acima de 1 vai aumentando a saturação e abaixo de 0 vai invertendo as cores da imagem. Então como aqui eu quero remover as cores da imagem, eu vou deixar um valor 0. Esse método enhance retorna um objeto de imagem. Então eu vou passar esse objeto retornado para meu self.img.
E agora nossa imagem já estará com as cores removidas. Vamos agora para a criação do nosso último método, o método salvar. Ele terá como parâmetro o local da imagem, que ela vai ser salva, e o nome da imagem. E aqui agora vamos criar uma variável para definir esse local junto com o nome da imagem. Então vou criar aqui ln igual a local. Vamos pôr aqui uma barra, esse aqui é o caminho da imagem, não é? Nome da imagem mais ponto self.img extensão. Então aqui nós estamos pegando o local da imagem, colocando uma barra, depois o nome da imagem e passando um ponto e em seguida coletando a extensão dela que nós armazenamos anteriormente, né? Em seguida vamos utilizar o método de self.img chamado save, que é responsável por salvar nossa imagem, não é? Aqui nós passamos o caminho da imagem, né? Com o nome, tudo certo, definido já, e também o formato da nossa imagem que está armazenado em self.img formato. Ou seja, no caso aqui ele estará mantendo o formato original da nossa imagem e a extensão original. E por fim vamos utilizar o nosso método self-resetar, que vai resetar nosso editor e prepará-lo para a próxima edição. Bem, creio que nossa classe editor é basicamente isso, não é? Como esse vídeo deve ter ficado meio longo, eu vou gravar um outro vídeo só para testar nossa classe, ver como é que ela se comporta. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.